Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui novamente na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Graças a Deus por isso, podemos transmitir para vocês esse estudo nesta manhã maravilhosa de domingo, onde nós deveríamos estar reunidos aqui no templo, mas estamos aí virtualmente para a gente continuar o nosso estudo sobre fé. Nós vamos falar sobre fé com relação à salvação, tá? Uma correlação entre a fé e a salvação, para a gente entender melhor e fortalecer o nosso crescimento espiritual. E eu espero que você esteja aí atento. Se você tiver qualquer dúvida em relação àquilo que nós estamos falando, que nós estamos ensinando, você pode fazer a sua pergunta lá no WhatsApp ou mesmo no chat do YouTube, tá certo? Fique à vontade, Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, vamos falar sobre fé e salvação. Fé e salvação. Agora que já sabemos o que é fé, né, dos estudos anteriores, nós podemos ver por que nossos antepassados evangélicos insistiam tanto em que a salvação é somente pela fé. Eles tinham duas razões para afirmar isto. E as duas aplicam-se até hoje. Tá? Não caiu de moda, não caiu... Na realidade, essas razões são razões importantíssimas para a gente firmar cada vez mais a nossa fé em relação à salvação. Tá? Então, a primeira das duas, essa ênfase era necessária para salvaguardar a glória de Cristo como Salvador. Né? Salvaguardar a glória de Cristo como Salvador, porque é o Senhor quem salva através do Filho. E isso tem que ser salvaguardado, tem que continuar firme. Por quê? A própria Escritura nos mostra isso. Ter fé é vir a Cristo. Imagine, eu tenho fé e eu vou a Cristo. Literalmente sim, na época de Cristo, quando ele estava aqui, certo? A gente ia, se nós vivêssemos na época de Cristo e ouvíssemos acerca dele, nós iríamos até a ele, e a gente ouviria os seus ensinamentos e a gente teria fé nele, palpavelmente, vamos dizer assim. A gente poderia estar com ele, abraçá-lo e conviver com o objeto da nossa fé. Mas isso não é possível nos nossos dias, hoje, né? Mas quando nós partirmos, nós estaremos com ele. E aí teremos esse privilégio de estar com ele. É algo incrível e importante você pensar nisso. Por quê? Porque a nossa fé é baseada na nossa salvação, certo? Nós somos salvos e aí nós temos livre acesso a chegar a Deus e o veremos face a face. Isso é importante você notar e colocar na sua mente, no seu coração, para fortalecer a sua fé a cada momento. Ok. E também fé significa deixar-se cair nos braços abertos do Senhor. Deixar-se cair é justamente você ver que é totalmente dependente dele. E ele é aquela pessoa que você pode confiar, que você pode literalmente estar com ele e estar seguro nele, né? Ter essa segurança nele. Uma pessoa, ele é uma pessoa real. E a gente pode cair, literalmente, significa cair nos braços abertos do Senhor, de Cristo. Literalmente você ter afeição a Ele, você ter segurança nele, é como alguém que você conhece, como um amigo que você conhece, que pode confiar totalmente, certo? No ser humano, a gente sabe que nós somos falhos e não tem como você confiar totalmente nas pessoas. Isso é natural. Infelizmente, isso é natural por causa do pecado. Mas em Cristo é diferente. Em Cristo é aquela pessoa que você pode confiar totalmente, que você pode aprender acerca dele
e saber que tudo que você aprende dele é verdadeiro, é algo que faz parte do seu crescimento, que você vai cada vez mais se afinar com ele e ser mais parecido com ele. Esse é o propósito principal do nosso Deus. Ok. E então, nesse sentido, a gente pode ver que essa fase era necessária, certo? Para que a gente tivesse uma visão clara de que Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Por isso, essa primeira fase aí é importante, tá? Aí vamos entender melhor. Ok. Desta forma, a fé liga um homem a Cristo. Essa ligação é algo fantástico, porque se não fosse essa ligação, a gente não poderia ter a salvação. De tal modo que ele se torna um homem em Cristo. Quer dizer, nós nos tornamos alguém em Cristo. Porque esse em Cristo, vamos entender, em Cristo, por meio de Cristo e por causa de tudo que Cristo é e fez, os crentes têm uma perfeita salvação. Por que a gente dá ênfase nessa perfeita salvação? Vamos entender. Perfeita porque, primeiro, não é imperfeito, não existe nada imperfeito na salvação. Tudo foi totalmente planejado, né? Antes da fundação do mundo. O Senhor sabia, o Senhor criou, na sua ideia de criação, ele já sabia que o homem ia cair, e tudo que ele planejou em relação à salvação através do seu Filho foi detalhadamente feito e cumprido em Cristo Jesus. Então, a salvação é perfeita, não há falhas na salvação. Se você pensar, tem alguma coisa na salvação que pode ser algo falho e que a gente possa desconfiar da salvação? Em Cristo, o objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não. Ela é perfeita. Isso você pode confiar e descansar nessa verdade. Então, eu preciso sempre absorver esses conceitos importantes para a minha vida, para que eu venha a confiar totalmente no Senhor Jesus, porque Ele é perfeito, certo? Isso é importante. Ok. Então, Paulo, lá em Romanos capítulo 8, menciona as bênçãos pertencentes aos que estão em Cristo Jesus, versículo 1. Ou seja, nenhuma condenação e nenhuma separação. Nós vemos isso no versículo 1, versículo 35, seguintes. Vamos lá no versículo 35, versículos 35 e 36. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Versículo 35, 36. Olha lá. Quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É incrível isso, a gente olhar para as Escrituras e ver as palavras que nos mostram e nos dá segurança da salvação. É importante isso. E essa fé depositada totalmente em Cristo nos dá essa segurança. E a gente precisa cada vez mais confiar nessa segurança da salvação em Cristo Jesus, que é perfeito, que é algo que é necessário para nós e que foi trazido a nós pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Certo? Ok. E aí, filiação e herança. Nós vemos isso no versículo 14, seguintes. Olha lá, volta para o 8, voltando um pouquinho.
14, olha lá o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez aterrorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Sempre que a gente olha esse versículo aí, a gente lembra de que Deus é o nosso Pai através de Cristo Jesus. Chamar Deus de Pai é algo importantíssimo para nós. Por quê? Nós temos agora um Pai perfeito que nos dá segurança através do Filho, o nosso irmão mais velho, por adoção. Nesse sentido, a gente pode cada vez mais formular a nossa fé e confiar e ter segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Cada versículo que nos mostra, através, principalmente aí, que nós vemos aí em Romanos 8, nos dá essa segurança da salvação. E nós vemos que a nossa fé, ela caminha corretamente quando nós depositamos toda a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A firme esperança da ressurreição e a glória de Deus. Versículos 23 e 30. A firme esperança e a ressurreição da glória de Deus. Olha o versículo 23. Versículo 23 do capítulo 8. Mais um pouquinho para frente. Você vê aí. Versículo 23 diz: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha o versículo 30. 30 diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já vimos muitos essa passagem, e a gente vê que o Senhor, ele usa o verbo no passado, né? E isso é muito importante, porque é aquela questão do já e ainda não. Nós estamos seguros porque isso não aconteceu, principalmente a questão da glorificação, mas já na mente de Deus, no tempo de Deus, no kairos de Deus, já aconteceu. Por isso ele usa essa expressão, este verbo no passado, para a gente ver que nós não precisamos ficar assim inseguros em relação àquilo que já aconteceu na mente de Deus, tá? Então eu posso ter essa certeza. Então todo esse processo, passo a passo, desde a nossa justificação, da nossa regeneração, no momento em que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, até o final, isso será algo que já aconteceu na mente de Deus e agora vai acontecer conosco gradativamente. Então nós podemos viver já esse já e ainda não, certo? Eu posso viver a minha vida agora pensando na eternidade, pensando no futuro. E isso me dá segurança, é isso que me dá forças, para a gente entender que a correlação entre a fé e a salvação é algo positivo, é algo tão verdadeiro, é algo tão intrínseco entre os dois, entre essas duas palavras, esses dois conceitos, essas duas doutrinas, que nos dá segurança total. Eu não preciso, se eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, eu tenho a salvação. Eu já entendi que Ele é o meu Salvador e isso ninguém me tira. Tá? Isso é importante que a gente observe, certo? Ok. A força e o consolo do Espírito, versículo 15. Vamos ver o versículo 15 em diante. A força e o consolo do Espírito. Versículo 15 diz assim: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, eu estou repetindo o que a gente viu antes, né? Para viverem outra vez atemorizados, para receberem o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Versículo 16.
O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha o versículo 23. Olha o versículo 23. Versículo 23 a gente já viu, né, anteriormente. Vamos para o versículo 26 em diante. 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fortaleza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Percebam aí, nessa passagem, que o Espírito está intercedendo por nós constantemente. É a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus que está interferindo, que está nos dando a segurança, certo? Veja no versículo 27, quando ele diz: porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quem são os santos? É óbvio, separados fomos nós, não porque fizemos qualquer coisa, mas pelo privilégio do amor de Deus incondicional. Ele nos deu essa segurança e somos santificados, somos santos, separados para a glória dele. Desculpe. Ok, então vamos lá. A segurança eterna e o triunfo garantido através do Todo-Poderoso amor de Deus. Versículo 28 a 39, nós já lemos, mas eu quero só ler, vamos ler novamente, só para dar ênfase, para você ver aí, versículo 28. Sabemos que todas as coisas, aliás, já lemos outras vezes, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. Aí até o versículo 39, né? Tem toda essa trajetória aí, que a gente já leu uma parte aí, tá? Ok, vamos para ninguém precisa de mais coisas além das que são dadas gratuitamente em Cristo. E a fé, por nos unir a Cristo, torna tudo isso nosso. Quando a gente fala de todas as coisas, hoje à noite a gente, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre uma parte da passagem justamente de Romanos 8. Quando a gente fala de todas as coisas que Deus dá para nós, é em relação àquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Tudo coopera para o nosso bem. E esse bem é realmente ser parecido com Cristo. É o maior bem que eu e você temos, por causa da fé e a salvação. Você e eu temos esse privilégio de buscarmos ser parecidos com o Filho de Deus. Esse é o maior bem e todas as coisas cooperam para isso, certo? Muito bem, vamos lá. Portanto, negar que a fé somente é suficiente para a salvação e é negar que Cristo é um Salvador adequado. Quando eu nego isso, talvez você pense assim: eu sou um cristão e eu não nego. Isso eu não nego, porque eu sei quem é Cristo. Eu sei que eu fui salvo por Cristo. Só que existem algumas nuances, existem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã. E nós vamos ver isso melhor mais adiante. Certo? Então, o caminho para realçar
a absoluta suficiência da fé, perguntou o carcereiro filipense: que devo fazer para que seja salvo? Essa resposta você sabe, né? A gente já sabe da resposta. O que eu devo fazer para ser salvo? Então alguém pergunta para você: o que eu devo fazer para ser salvo? Alguém perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer, né, para que eu seja salvo? E aí, a gente vê aí, quando... Ok, peraí, só um minutinho. O que eu devo fazer para ser salvo? E ele vai dizer o quê? A resposta de Paulo foi o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, versículo 30 e 31. Por causa da honra de Cristo, é preciso salientar que esta foi, e ainda é, uma resposta perfeita àquela indagação. Tá, mas eu sei disso. Eu sei disso daí. Eu tenho certeza dessa, que Cristo é o meu Salvador. Sim, nós temos certeza. Nós vivemos nessa certeza que fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu criei no Senhor Jesus e eu sou salvo. Você creu e você é salvo. Pronto. Então eu preciso ter essa certeza e essa segurança. A palavra de Deus, ela é clara, ela não tem meio termo. Crê no Senhor Jesus e se você fizer alguma coisa, se você obedecer, você vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus, se você fazer esse ato de fé, fazer as coisas do Senhor que Ele tem ensinado, você será salvo. Não. Você será salvo crendo em Cristo sem ter feito absolutamente nada. Esse é o ponto principal da nossa segurança da salvação. Que a gente precisa entender bem para a gente não cair na ideia de que eu preciso continuar a ser salvo se eu fizer alguma coisa. Não, eu sou salvo e pronto, acabou. Agora eu sou salvo. O que eu vou fazer com a minha vida, eu tenho que refletir naquilo que o Senhor me ensina. Se eu agora sou salvo através da fé em Cristo Jesus e Ele é o meu Senhor, Ele me diz como eu devo fazer e eu vou segui-lo e vou tentar fazer o que Ele... Mas eu não vou fazer nada para adquirir essa salvação que eu já adquiri. Eu não vou fazer nada para adquirir um presente que já me deram. Tá? Esse é um ponto importante e principal para você refletir. Ok? Então, porque por causa da honra de Cristo, é preciso salientar que esta foi e ainda é uma das respostas perfeitas àquela indagação. O segundo ponto que a gente vai ver aí, acerca da fé e a salvação, é que essa ênfase é necessária para salvaguardar a genuidade da própria fé, certo? Ok. Ela é genuína e a gente vai guardar essa genuína, salvaguardar essa genuidade da própria fé. Então, a fé verdadeira é uma confiança exclusiva e de todo o coração, uma total desistência de si mesmo, para pôr toda a sua confiança na misericórdia de Deus. Então, eu desisto de mim mesmo e coloco totalmente a confiança em Cristo. Perceba, meus queridos, minhas queridas, que é uma autonegação. Eu não sou mais meu, eu não sou mais eu sou de Cristo. E eu desisto de mim mesmo. Tá? Eu desisto totalmente de mim mesmo. Agora eu sou de Cristo. E aí, essa total desistência de si mesmo e
automaticamente colocando toda a confiança dele na misericórdia de Deus. Que confiança Como a gente entende isso em relação à misericórdia de Deus? Como a gente entende essa relação entre confiar naquele que teve misericórdia, que não fez aquilo que nós merecíamos? A gente tem que entender primeiro o que a gente merecia. Tá, se eu perguntar para você o que você merecia, aí você vai dizer assim, o inferno. Tá? Você vai dizer o inferno, certo? O que eu merecia, pastor? O que você merecia? Aí você vai dizer o inferno. Essa é a resposta. Tá, então, qual foi a misericórdia de Deus? Não aplicar aquilo que eu merecia. O inferno. Então, essa misericórdia me dá essa confiança total em Deus por aquilo que eu deveria ter, que eu deveria receber por conta da minha desobediência lá em Adão, né? Eu sou culpado, né? Vai ter gente que vai dizer assim, não, eu não sou culpado não, eu não sou pecador, ou eu não fiz o pecado que Adão fez. Se eu tivesse no lugar de Adão, eu não o faria. Eu não faria, porque eu sei das consequências. Como é que você sabia das consequências? Deus disse, se você desobedecer, você morre, né? Ele sabia das consequências, ele tinha consciência plena disso, tá? Mas Deus deixou que ele fizesse por conta própria. Aí você diz assim, mas eu não faria. Nós faríamos a mesma coisa, nós teríamos a mesma atitude que teve Adão e Eva. Todos dois pecaram e careciam da glória de Deus. E careciam da glória de Deus. Isso é incrível, né? Mas é a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Então, a verdadeira fé inicia-se na autoconfiança. E envolve um total abandono da confiança. Desculpe, não é autoconfiança, por isso que eu estava achando isso aí. É autodesconfiança. A verdadeira fé inicia-se na autodesconfiança, quer dizer, na desconfiança de si próprio. E envolve um total abandono da confiança na moralidade pessoal. Então eu não posso confiar em mim mesmo, nem na minha moralidade, nem na religião ou no caráter para entregar-se a Deus. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas elas acham que ela precisa ter um caráter melhor, ela precisa estar envolvida em uma religião melhor para ser aceita por Deus, para ser aceita por Cristo, para ter a salvação. Elas acham que elas conseguem ter essa confiança, elas têm uma autoconfiança na sua moralidade. Olha, eu sou uma pessoa boa, então eu sou uma pessoa moralmente correta, universalmente. Quando eu olho para o caráter que eu tenho que ter, a moral que eu tenho que ter, e eu cumpro tudo isso, eu entro em uma religião onde existem parâmetros e eu cumpro toda essa religião, eu faço tudo direitinho, eu sou salvo. Então tem muita gente que pensa assim, até no nosso meio. E esse é um problema sério. É isso que eu queria dizer dessas nuances que tem dentro da nossa fé, dentro da nossa crença. E isso é perigoso. Existem pessoas que estão em religiões totalmente fora do padrão, mas que estão lá firmes na sua fé, achando que são salvas ou que terão salvação. E existem pessoas dentro da fé cristã mesmo, dentro do nosso meio, que pensam que tem fé naquilo que ele está se envolvendo pela sua própria moral, pelo seu próprio caráter. Eu sou uma pessoa que respeito as pessoas, eu sou uma pessoa que faço as coisas
que devem ser feitas dentro da fé e pronto. Mas ele não depositou totalmente a sua fé em Cristo e se auto-anulou. Eu não sirvo para a minha salvação. Todos os meus atos são como trapos de imundície no sentido da salvação. Todas as minhas obras não valem de nada. Só que as pessoas pensam que não é assim. É inconsciente, muitas pessoas inconscientes, dentro da fé cristã. E isso é um perigo grande. Então você que está na palavra, dentro da fé cristã, inserido em uma igreja, você tem a sua fé na sua autoconfiança, ou na sua moralidade pessoal, ou na própria religião, ou no seu caráter, você ainda precisa se entregar a Deus através de Cristo Jesus. Porque não é isso. Isso é algo que vai ser formulado, vai ser transformado. A minha moral agora vai ser de acordo com o que Cristo me diz ser moral. O meu caráter vai ser de acordo com o caráter de Deus. Vai ter um padrão, tudo voltado, tudo dentro da pessoa, na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso padrão. Então eu não posso dizer que eu sou uma pessoa boa e sou até, acho que sou salvo, sem ter Cristo. Não adianta você estar numa religião e achar que está salvo. Ou que está cumprindo os parâmetros bem direitinho sem ter Cristo. Você não entendeu que Cristo é suficiente. E é só Ele e mais nada. Eu tenho que me autoanular. Eu não preciso mais da minha moral. Porque agora ela vai ser construída tudo em Cristo. O meu caráter vai ser construído tudo em Cristo, tudo em Deus. Certo? Então aí você precisa ter essa visão clara. Tá? Ok. Paulo ele escreveu, lá em Romanos capítulo 4, versículo 5. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, olha, eu não preciso trabalhar para crer. Eu preciso trabalhar crendo. É diferente. Tá? Olha, eu não preciso trabalhar para crer. Fazer obras, fazer alguma coisa para ser justificado. Não, eu não preciso. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar porque eu já sou justificado. Essa é a grande diferença. É o contrário. Então, muitas vezes, muitas pessoas, muita gente neste mundo acha que é assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso fazer aquilo que a igreja diz, que a minha religião diz, e eu preciso, isso vai ser atribuído a mim e eu vou conseguir a salvação. Não, a justiça já foi entregue para mim, certo? A justiça já foi feita. Olha lá, ao que não trabalha, porém crê, quer dizer, isso não significa que eu não vou fazer nada mais. Não é isso não que a Romanos diz, que o apóstolo Paulo diz. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, crê em Cristo que justificou o pecador, que justificou a mim como pecador, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé foi entregue a nós como justiça. Eu fui justificado com isso. Ok. Então, mas isso só acontece a quem assim faz e a ninguém mais. Todo aquele que coloca e deposita sua fé, sua crença em Cristo, acontece isso. Acabou. Não tem dúvida. Mas se alguém insistir em adicionar suas próprias obras à fé, isto é, a Cristo, com uma contribuição à sua própria aceitação do Senhor, ou se insiste em tratar os méritos de Cristo como se fosse apenas um contrapeso para suplementar
os seus próprios méritos, então isso não é verdadeira fé, nem garantirá a aceitação que se busca. Então, meus queridos, minhas queridas, isso é claro, né? Isso é claro. E eu sempre sei, né, que você pode estar dizendo assim, mas eu sei, pastor, isso, eu já aprendi isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, através do próprio Espírito dele, pela bondade do próprio Senhor, Deus Pai, isso nos dá segurança e nos dá a confiança de que Deus ele vai colocando em nós essa sabedoria que vem dele através das Escrituras. Cada vez que eu olho para a Escritura, pode ser várias vezes a mesma passagem, cada vez isso vai me dar mais segurança, mais confiança em Deus e ter a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, quando eu dispenso a palavra, quando eu não olho para a palavra, ou quando eu acho que eu já sei o suficiente, eu perco esse privilégio. Eu perco também essa confiança. Eu perco também essa segurança. Então, eu preciso ver tudo isso e ficar remoendo cada vez mais, para que eu venha a digerir esse alimento espiritual com mais facilidade, com mais segurança. Isso vai me dar fortalecimento, isso vai me dar convicção e ousadia até. Quando eu falar para alguém com convicção. Não adianta você falar para uma pessoa acerca da fé que você tem, assim, como se fosse algo que você não crê realmente. Como você passar para a pessoa, como se a pessoa dissesse assim, não, parece que você não tem fé. Então, justamente nessa época, nesse tempo de tribulação, é que a gente vai demonstrar a nossa fé. Passar segurança para as pessoas. Não aquela segurança de dizer assim, se você é crente, nada vai te acontecer. Não é isso, é óbvio. Tem que passar essa segurança para as pessoas, dizer assim, nós estamos seguros nas mãos do Senhor, porque a nossa vida não depende somente desta vida, mas da eternidade, de algo que é visível aos nossos olhos, mesmo que nós não estejamos vendo, que é algo convicto no nosso coração, mesmo que a gente não veja que vai acontecer agora, certo? E eu preciso passar isso para as pessoas. E eu tenho que viver isso. Não adianta eu não viver isso. Então, o que Paulo diz com essas palavras inspiradas? Ele está nos dizendo que nós precisamos abandonar tudo que eu achava que era segurança para mim mesmo, eu mesmo próprio, eu poderia ter essa segurança. Eu tenho segurança no meu trabalho, eu tenho segurança na minha saúde, eu tenho segurança na minha família, eu tenho segurança no meu cônjuge, eu tenho segurança nos meus filhos, o filho tem segurança do pai. Essa segurança você tem que ter em Cristo Jesus. Todos os relacionamentos que nós temos com outras pessoas faz parte do exercício que nós vamos ter na segurança em Cristo. A nossa salvação vem da fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, é importante que você pense nisso, que você absorva isso como uma verdade absoluta em sua vida. E aí, a gente vê uma citação de João Perrige, de modo claro e direto. Olha o que ele diz. Ele viveu no século XVIII e ele diz o seguinte: ou Cristo é um Salvador total, ou não o é de modo algum. Se pensas que tens boas obras que te recomendam a Deus, certamente não tens qualquer participação com Cristo. Deixa eu dar uma ênfase só nessa frase que ele falou assim. Quando ele diz assim, se pensas que tens boas obras que te recomendam a Deus, deixa eu dar ênfase para você lembrar o que já foi ensinado acerca disso. Eu não preciso fazer boas obras para Deus para que Ele me ame mais. Ele já me ama o suficiente. A intensidade do amor dele não muda com as minhas boas obras.
Tá? Parece ser contraditório, mas eu vou fazer boas obras em gratidão ao que ele me fez. E cada vez que eu faço boas obras em gratidão, isso me satisfaz. É para eu melhorar, é para eu me sentir alegre, não para Deus. Deus já se alegrou com você, independente de qualquer coisa. Agora você pensa assim, mas se Deus se alegrou de mim, independente das minhas obras, eu não preciso fazer obras? Não. Você faz obras para que você já foi preparado de antemão para fazer. E essas obras vão lhe dar condições para você exercer diante de Deus uma alegria indizível de que você faz algo que é bom para você, porque Deus já se alegra com você. Numa intensidade, o amor que ele tem por você sempre foi o mesmo amor. Não é porque você vai fazer mais obras ou menos obras que ele vai gostar mais de você ou gostar menos de você. Isso é importante você notar e lembrar disso, que a gente já falou várias vezes. Certamente não tens qualquer participação com Cristo. Mesmo que seja sóbrio, sério, justo e devoto, continuas debaixo da maldição de Deus se você não tem Cristo, certo? Visto que tens permitido uma dependência às tuas próprias obras, pensando que elas farão algo por ti e que Cristo fará o restante. É como se Cristo fosse somente um apêndice, tá? Como que Cristo fosse somente um complemento. Muita gente pensa assim, Cristo fez a sua parte, eu vou fazer a minha. Eu acho que a minha é maior do que a parte de Cristo. Tem gente que pensa assim. E isso não deve ser o nosso pensamento. Aquele que crê em Cristo sabe que Ele é suficiente, que Ele fez tudo para a nossa salvação. A nossa fé tem que ser baseada nisso. É claramente baseada nas Escrituras, na Palavra de Deus. Nada que vem de mim mesmo, nada que vem do meu pensamento, do meu intelecto, da minha opinião, da minha cosmovisão. Absolutamente não, isso vem da Palavra de Deus, clara, objetiva, tá? E ela fala com você, fala no seu coração. Isso é claro, obviamente, é claro. Ok. Faze conforme as singularidades, palavras de um certo hino. Lança fora teus feitos mortíferos. Esse hino é bem interessante. Lança fora os teus feitos mortíferos. Você não vale de nada quando você não tem Cristo. Todos os seus feitos são contra você, porque você está se autoexaltando e dizendo, olha, eu fiz alguma coisa. Tá? Deixa de confiar em tua religião, em tuas orações, em tuas leituras bíblicas e em todos os teus pequenos atos de piedade, pois nada disso te salvará. Quando eu deposito essa confiança nestas coisas, e eu acho que isso vai me salvar, não, de jeito nenhum. Tem gente que está dentro da religião ou dentro da igreja pensando assim, eu preciso fazer isso para conseguir a salvação. Tem gente ainda que parece não está, às vezes é inconsciente, tá certo? Então não pode acontecer isso. Você precisa entender isso. E enquanto não deixares de confiar nessas coisas, Cristo também não te salvará, pois ainda não confias nele verdadeiramente. Isso é muito natural para nós, isso é muito claro para nós, mas para uma pessoa que não é cristã e que está tentando buscar essa salvação através das suas próprias obras, isso é muito pesado para elas. E quando ela está dentro de uma religião que fomenta isso, que dá a entender que você tem que fazer isso mesmo, aí piora mais as coisas. E nós sabemos que o mundo todo, a maioria, aqueles que não têm Cristo, que não têm Deus no coração, as pessoas fazem isso. Claramente elas fazem isso. Se isso acontece no nosso meio, em algumas pessoas que ainda não entenderam claramente o Evangelho, imagine o mundo todo que busca a sua autossalvação. Eu preciso ser alguém bom. Eu peso na balança o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. E se eu fizer alguma coisa mais boa, melhor, aí eu tenho
uma satisfação do Criador ou de alguém que ele coloca como, ou até da natureza, né? Como os ateus fazem, né? Naturalmente, se eu for uma pessoa boa, a própria natureza vai me dar condições melhores. É assim que as pessoas pensam. Ou o espírito que diz, olha, eu preciso viver, eu preciso pagar o meu karma, ser uma pessoa boa, para que na próxima vida eu seja melhor e assim por diante, até chegar à plenitude de ser igual a Cristo, à luz maior. Esse é o pensamento espírita. Não é assim. Cristo é real e eu tenho que depositar minha confiança total nesse Cristo que é real para a minha vida. Eu posso abraçá-lo, um dia eu o abraçarei, né? Isso é a nossa convicção que devemos ter. Ok. E essa frase do hino diz assim, nada em minha mão eu trago, só em tua cruz me agarro, necessitado junto para ti, para cobrir-me. Desamparado, espero em tua graça para suprir-me. Ok, então assim fala a fé verdadeira. A fé ela fala para nós, óbvio, porque é o próprio Deus falando através das Escrituras. A fé abandona a esperança nas realizações humanas, deixa para trás todas as obras humanas e vem a Cristo sozinha, de mãos vazias, atirando-se sobre a sua misericórdia. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos descansar nessa fé que salva. Que bênção você ter a convicção de que é salvo em Cristo Jesus, que você pode depositar toda a sua fé no Salvador, no Senhor, no seu Senhor, aquele que viveu e que vive para sempre, aquele que morreu, mas ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Quantas pessoas têm um Cristo não ressuscitado? Porque não entenderam que Cristo está vivo, que Cristo é aquele que é dono de todas as coisas, ele recebeu tudo. Ele é agora o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, aquele que virá, que julgará o povo, que julgará a sua criação. Ó Senhor, Deus tenha misericórdia de cada um de nós e tenha misericórdia das pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, que não entenderam a fé e a salvação. Essa correlação é muito importante para a gente fortalecer a nossa fé. Que você possa ter essa visão clara de que você se entregou nos braços do Senhor e Ele agora não o deixa escapar. Que bênção, né? Saber que Cristo é conosco, que Cristo anda conosco, mesmo nas tribulações. Ele já sofreu, nós sofremos. Tomar a sua cruz é sofrer por causa de Cristo. Porque qual era a condição do ser humano? A condição muda. Olha só, todo ser humano é pecador. Todo ser humano caiu no pecado pela desobediência. Herdou do primeiro homem a velha natureza. Todo ser humano está fadado a ir para a prisão eterna ou a ir para longe de Deus eternamente. Todo ser humano, nenhuma pessoa deste mundo escapa. Você já pensou a diferença que tem quando Deus toca em você e mostra que a única solução para você ter a fé salvadora é através daquele que nasceu lá há quase 2000 anos atrás, que era filho de um carpinteiro, mas que na realidade era o próprio Deus, o Filho de Deus vivo, que cumpriu o seu propósito para nos salvar, e a gente deposita essa confiança, nós nos arrependemos totalmente dos nossos pecados e coloca a nossa confiança no Senhor Jesus.
Você e eu temos esse privilégio. Talvez muitas pessoas não tenham, no seu meio, nos seus familiares. Mas veja o quanto é importante você testemunhar para a glória de Deus. E é nesse momento, nesses momentos difíceis, nessa tribulação, nessa pandemia, que você tem que demonstrar o amor de Deus na sua vida, a confiança total, a autossatisfação que você tinha agora é depositada na satisfação em Cristo. A autossuficiência que você tinha agora você tem suficiência somente em Cristo Jesus para a glória dele. Que Deus esteja abençoando a sua vida e você possa crescer cada vez mais nos ensinamentos da fé cristã. Vamos orar nesse momento, encerrando essa escola dominical. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia e graça. Que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, tendo misericórdia, Senhor, nos direcionando, nos moldando cada vez mais a ser parecidos mais com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja local, pela Igreja Batista Regular em Mangabeira, pela congregação, pelas igrejas da Paraíba, pelas igrejas do Brasil e do mundo, ó Deus. Que o Senhor esteja direcionando cada pastor, cada missionário, Senhor, abençoando-os para que eles tenham e continuem com a convicção na fé salvadora em Cristo Jesus para transmitir às pessoas que precisam ouvir acerca desta fé. Nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, se você ainda não fez sua inscrição no canal do YouTube, faça. Tá? Se você quiser dar um positivo também, dê, para que a gente possa continuar transmitindo essa programação através do meio de comunicação pelo YouTube, da palavra de Deus que é viva e eficaz. Que Deus abençoe a sua vida, que logo mais à noite, se Deus assim permitir, estaremos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e verdade e ouvindo a sua palavra. Que Deus os abençoe.